Sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio da série. Espero que você tenha gostado de tudo que nós conseguimos levantar como bandeiras, como ideias, obviamente. Não fechamos absolutamente nada, apenas abrimos. Porque eu considero que a educação, a leitura, é a proporção de diálogos, é aberturas, é se abrir ao novo, é se abrir ao que sabe-se e ao que não se sabe. Eu particularmente comecei com uma pessoa que eu tenho um profundo carisma, mas uma profunda admiração e também uma profunda identificação, que é Agostinho de Hipona. Profundo mesmo, eu gosto bastante. Sei pouco, mas eu procuro aprender um pouquinho mais todos os dias acerca dele. Depois nós passamos por personagens que eu considero como chave também, apesar que o Renato também participou dessa escolha desses outros nomes. Agostinho fui eu. E aí os outros nomes, como o John Hans, o Melanchthon, o Knox, principalmente, foram preferências para que nós situássemos essa ideia toda. Perceba que nós fizemos uma lista cronológica, uma caminhada cronológica, mas me permita voltar um pouco. E aí na última vez eu perguntei quem será que nós falaremos no último episódio. E aí muita gente arriscou certo, muita gente arriscou errado, mas é Martim Lutero. Martim Lutero ele é alemão, ele nasce no ano de 1483, e o pai dele era um mineiro, não mineiro de Minas Gerais aqui no Brasil, não. A profissão dele era na mineração. E ele tinha um sonho de que o filho dele fosse uma pessoa respeitada no direito, uma pessoa que pudesse exercer o direito, provavelmente a advocacia. A questão é que Lutero ele tem um episódio que o marca, que é o episódio dos fenômenos da natureza, uma espécie de raio, trovão, que ele tinha tanto medo numa floresta. Isso é muito comum no final ali, na Idade Média, nós já estamos no período do renascentismo. Era muito comum o medo das florestas, dos raios, porque tudo isso era dado como fenômenos divinos. E Lutero, ele é uma pessoa que tinha muito medo, e na tentativa de se livrar da morte no meio de uma tempestade, ele faz um voto a Santa Ana, que, para quem não sabe, é a mãe de Maria, a mãe de Jesus. É a avó, então, no caso. Uma vez que ele faz este voto, ele tem a questão sacerdotal. Ou seja, ele se volta para a igreja e ele vira um sacerdote da igreja. E ele emerge na igreja, e o que chama muita atenção são as confissões que ele fazia. Ele fazia pecado por pecado. E ele ficava horas e horas ao confessionário. E quando ele lembrava de outro pecado, ele voltava lá, não, esqueci de confessar esse. A noção que ele tinha de Deus era uma noção de ira. E isso o atormentava profundamente. Isso o colocava numa posição de extrema aflição. Lutero é um estudioso. Lutero é um grande estudioso, na verdade, ainda que há quem diga que ele não gostava do grego, mas ele é um grande estudioso. E Lutero, ele vira professor e ele começa a dar aula do Novo Testamento, na área da Bíblia. E na área da Bíblia ele se depara com o livro de Romanos, com Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. E isso traz uma concepção nova de teologia para ele, que é a concepção da justificação pela fé. Ora, ali começa o movimento, que é um movimento de centralidade das Escrituras, justificação na fé, e aí muita gente, a partir deste movimento de Lutero, atrela uma profecia, que alguns consideram como profecia, 100 anos antes. Lembra que falávamos sobre Hus, alguns episódios atrás? E fala, olha, aquele cisne que viria 100 anos depois, realmente veio 103 anos depois ali, e provavelmente Lutero. Por quê? Porque Lutero ele era contra as indulgências, o pagamento de indulgências. E ele prega 95 teses contra as indulgências na igreja. E ali é o que muitos consideram como o ápice, o ponto central da Reforma Protestante. Obviamente que esse episódio por si só, sem a força da contextualidade, não teria força alguma. Mas é claro que sim, é um fator crucial para a Reforma. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1500 e
17. A teologia de Lutero, ela me dá muito carisma, é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que eu procuro aos poucos ir me aprofundando, porque a teologia dele tem vários pontos. 5 pontos nós podemos considerá-lo, né? É o ponto de que as Escrituras uma revelação profundíssima. Cristo é o personagem central, né? A fé é o modo que o justo vive. A graça é a revelação de Deus. E glória a Deus sempre. Vivemos para glorificá-lo. Mas Lutero também desenvolve a teologia do Berufo, a teologia da vocação. Isso mexe muito comigo porque a grande pergunta da humanidade, filosoficamente falando, é: para que vivemos? Por que fazemos o que fazemos, segundo Cortella? O Lutero ele procura responder esses anseios. Ele procura falar sobre vocação. Ele procura falar o para que fazemos o que fazemos, por que fazemos e para onde isso nos levará, o quanto isso nos identifica, o quanto isso nos fortalece, o quanto isso nos dá a graça da compreensão da vida. Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ele diz que a vida não é um problema para ser resolvido, mas é algo para ser experimentado, né? E quando se tem a noção da vocação, se tem esta leveza de vida. Lutero também é um teólogo público. Ele fala sobre impostos, sobre juros, sobre negócios, comercializações. Ele fala como se deve negociar justamente. Ele critica os ricos que olham para suas riquezas acima de si mesmo e acima da própria sociedade. Ele é contra a avareza. Ele é contra a ganância exacerbada e não exacerbada. Ele é aquele que procura manter a sociedade no senso de justiça. Em alguns momentos ele soltou palavras que não deveria, e eu acho que é por isso que eu me identifico bastante com ele, porque às vezes se fala mais do que se deve. E é normal. Obviamente que as palavras que ele usou em alguns momentos foram utilizadas por homens como Hitler, que proporcionaram momentos muito ruins na história da humanidade. É uma figura controversa, e na verdade eu acho que todos nós somos um pouco disso. Mas todos nós, em algum momento da vida, precisamos refletir sobre o que viemos fazer e sobre o que fazemos, e se o que fazemos é realmente aquilo que deveríamos fazer. Porque se faz sem a objetividade de se fazer além de colocar-se quem se é na vida, então a vida fica muito sem graça. E quando eu leio Lutero, eu entendo que a minha vida ela tem um objetivo. E se eu fujo desse objetivo, eu perco o sentido dela. A vida ela precisa ter sentido para ela valer a pena. Não dá para sair de Setembro Amarelo sem refletir sobre a noção da existência. E não dá para entrar em outubro sem pensar em Berufo, sem pensar em vocação, sem pensar em Lutero. E olha que interessante, Martin Luther King tem a ver com Martin Lutero, é por conta dele que tem Luther. Interessante, né? Bom, este foi o nosso último personagem. E você, o que achou dessa série? O que essa série te trouxe de novas concepções, de novas reflexões? O que essa série te proporciona? Eu gostaria muito de te ouvir, gostaria muito de dialogar com você e eu gostaria muito que esse momento se eternizasse. Mas como ele não pode, que pelo menos a nossa conversa possa fluir em novos horizontes. Muito obrigado por participar conosco, obrigado por participar desses 5 episódios, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua amizade, obrigado pelo nosso relacionamento de educadores e conhecedores. Curta, comente, compartilhe. É claro que nós somos uma equipe aqui. Essa equipe ela fará quantas vezes for necessário este trabalho, fiquem tranquilos. Mas comente, compartilhe, ajude o pessoal aí, me ajude também, obviamente. É isso. Que Deus abençoe e é isso. Obrigado.